Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos mais uma noite na nossa escola bíblica. Amém? É um alimento que vai nos trazer conhecimento de Deus, conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, o entendimento daquilo que aconteceu com os nossos irmãos no passado, amém? E tudo aquilo que aconteceu com nossos irmãos no passado traz para nós nesse tempo um avivamento, porque nós vamos aprender com os erros dos nossos irmãos para que nós possamos ter uma vida digna diante do Senhor, amém, irmãos? Então, nessa noite, nós vamos ministrar a nossa escola bíblica, na lição número 11, onde fala sobre Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus, amém? É a nossa lição do terceiro trimestre. A leitura dessa palavra, ela estaria ministrada no livro de Esdras, mas ele falaria apenas dos homens, né, do quantitativo de homens que saíram da Babilônia, povos judeus que foram libertos pelo rei Artaxerxes, é claro, né? Desde o rei Ciro já tinha dado a ordem que o povo pudesse voltar para Jerusalém, mas nesse período do rei Artaxerxes, ele também libera uma grande quantidade de levitas, de homens judeus, para que voltasse com Esdras, para que houvesse um novo avivamento em Jerusalém, naquele período após o cativeiro babilônico. Amém? Nós vamos ver também como é que Deus operou de forma grandiosa na vida do rei Artaxerxes, um rei ímpio, um rei persa, amém? Um rei idólatra, mas Deus vai falar poderosamente no coração desse homem, porque inclusive, ao invés de ler o texto de Esdras, eu vou ler Esdras, mas eu vou ler justamente essa carta em que o rei Artaxerxes, ele entrega na mão de Esdras para que Esdras pudesse chegar em Jerusalém e fazer tudo conforme a vontade do nosso Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Então, assim, nós vamos ler o texto bíblico, amém? Eu antes vou trazer que o texto áureo e provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática, a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e é poderosa e penetrante, amém? A palavra de Deus é como uma espada afiadíssima, ela é poderosa e ela é penetrante, amém? Bendito é o nome do Senhor. Muito bem, então a carta que eu vou ler para os irmãos, ela está em Esdras, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 28, onde diz assim, a bendita palavra de Deus, e o versículo 28 é Esdras agora, ele fazendo um breve comentário de tudo isso que aconteceu através dessa carta, amém, irmãos? Então diz assim a carta: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes, rei persa, deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem, assim Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo, dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa do seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerá sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. Amém? Aleluia. Percebes que o rei, ele tinha uma preocupação muito grande com o Deus de Israel, com o nosso Deus, amém? Então ele dizia que até o que sobrasse, Esdras e os demais homens fizesse tudo conforme a vontade do Deus de Israel,
do teu Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa do tesouro do rei. Amados, até o rei ele coloca o que está na casa do tesouro do rei, poderia ser oferecido para a casa do Deus de Israel. Aleluias, louvado seja o nome. Meu irmão, é um coração de entrega, né, irmãos? É um coração de entrega, é um coração grato. Se me pergunta, por que a gratidão dele? Amados irmãos, Deus deve ter falado poderosamente ao coração desse homem, porque quando Deus fala ao coração do homem, transborda dele gratidão. Amém, irmãos? Tudo que você faz é por gratidão, por amor a Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois, para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Aleluias! Ele entende que o descomprometimento dele, o descompromisso dele com as coisas do rei poderia acarretar alguns problemas, tanto para o seu reinado, quanto para a vida dos seus filhos. E a gente percebe nos dias de hoje, às vezes, uma mal conduta nossa como homens e mulheres de Deus. Como é que isso acarreta a vida dos nossos filhos, né, irmão? E aqui o rei, ele nos dá essa direção, ele nos dá de forma bem pontual quando não se cumpre aquilo que Deus falou ao seu coração. A gente vai ver que Adão e Eva, por não ter dado a devida importância à palavra de Deus, grandes consequências vieram para a vida dele e para a vida dos seus filhos. E nós, amém? Que herdamos tudo aquilo que Adão e Eva deixaram para nós. Amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da lei do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Aleluias! Então, a gente percebe que havia uma preocupação do rei Artaxerxes, que aqueles que não conhecessem a lei do nosso Deus, que viessem a saber, para que tivesse compromisso com Deus, porque ele, como rei persa, um rei teoricamente idólatra, ele já estava voltando a sua vida, amém? Para a obediência, inclusive, da palavra de Deus. Esdras, certamente, quando ele estava na Babilônia, certamente ele deve ter exortado muitas e muitas vezes o rei Artaxerxes, amém? Porque a transformação na alma do homem vem através do ouvir a palavra de Deus, amém? Bendito é o nome do Senhor. Então a gente vê que o rei, ele deixa bem claro que, inclusive, aqueles que não conheciam, deveriam também conhecer. Mas tem mais aqui ainda. Aleluias, aleluias. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Amém? Essa é o final da carta do rei Artaxerxes. Aí Esdras entra agora no versículo 27. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes
para subirem comigo. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Então a gente vê que, aqui, irmãos, então essa aqui é a carta, a gente pode observar que o rei, ele deu autoridade para que todo aquele que quisesse voltar para Jerusalém, que pudesse voltar. Ele entrega bens, ele entrega ouro, ele entrega prata, ele entrega azeite, entrega sal, tudo aquilo que Deus falou ao seu coração, o rei Artaxerxes, ele foi liberando. Amém? Agora a gente também observa também que o rei também ele ofereceu guardas, ofereceu segurança a Esdras, mas Esdras não, Esdras orou, Esdras jejuou e ele disse que iria através da sombra da mão do Senhor. Amém? E assim ele chega em Jerusalém e faz uma obra magnífica. Amém, irmãos? Nós percebemos que Esdras era um homem totalmente comprometido com a palavra, era um sacerdote, aleluias, um escriba da lei do Senhor, um homem que conhecia, um homem que meditava e um homem que tinha agora essa responsabilidade de reerguer, de levantar, de reestruturar o ensino religioso do povo que acabara de sair do cativeiro babilônico e chegando agora em Jerusalém. Era preciso que esse povo voltasse às práticas das leis do Senhor. Amém? E o rei Artaxerxes, ele coloca essa incumbência a Esdras. Bendito é o nome do Senhor. E Esdras faz, amados irmãos, de forma impecável, impecável. A gente percebe que Esdras, ele faz a leitura, ele começa uma leitura da palavra na alva. E essa leitura começa na alva do dia e vai até o meio-dia, amados irmãos, e o povo em pé. O povo em pé, aleluias, em amor, em reverência à palavra de Deus. Então o povo ouve a palavra, o povo regozija, o povo se alegra, o povo levanta as mãos, o povo glorifica ao Deus de Israel, o povo sente a presença do Deus em ouvir a ministração das leis do Senhor. Bendita é o nome de Deus, amém, irmão? Então o povo ele entra num avivamento espiritual de forma tão grandiosa através dessa leitura que eles, amados irmãos, eles se arrependem, eles choram, eles voltam atrás com as suas atitudes, com os seus atos, amém? Eles entendem que era importante esse novo avivamento espiritual que estava surgindo através da leitura e ministração da palavra de Deus para com as suas vidas, amém? Nós percebemos que homens, mulheres e sábios, aleluia, deram ouvido à palavra de Deus. Não ficou ninguém de fora, irmãos, não ficou ninguém de fora. Isso também os maiorais das famílias também estavam ali também ouvindo e houve um comprometimento único da parte de todos esses homens e mulheres, o compromisso em cumprir a lei de Deus, em obedecer à lei do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Houve um profundo desejo de entrega ao Senhor. Amém? O povo se entregou ao Senhor. Vai dizer que as consequências da exposição da palavra do Senhor, o povo se inclina curva ante a majestade divina e reconhece suas culpas e fracassos. Amém? A palavra de Deus tem poder, amados irmãos, como nós vimos no texto texto áureo e na verdade prática, diz que a palavra de Deus ela é semelhante a uma espada afiada e poderosa e penetrante. Então, a ministração da palavra, quando ela entra em nós, meu irmão, ela vai tocar em locais profundos em nossas vidas e vai trazer em nós arrependimento, amém, irmão? Vai trazer em nós mudança, tem a obrigação de trazer isso em nós. Agora é necessário que nós tenhamos o desejo, né? Quando nós ouvirmos e sermos transformados. Tudo parte do nosso querer, da nossa vontade. A palavra ela é poderosa, basta nós querermos, amém? Então, e diz então que um real e profundo avivamento levou o povo ao arrependimento, ao choro, à confissão de pecado, à disposição de viver uma vida de santidade e seriedade diante do Senhor. Então, se nós formos começar a fazer uma análise da ida do povo para o cativeiro babilônico, foi falta de seriedade no ouvir e praticar a palavra de Deus. Adão e Eva, eles também não deram a devida importância na palavra de Deus com relação às árvores que não comessem. Não deram a devida importância e consequências vieram. E o povo aqui estava agora entendendo agora que eles precisavam ter uma vida em santidade e uma vida
completamente atenta à palavra de Deus e cumprir a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. O avivamento não é apenas uma emoção, pelo contrário, é o despertar da nossa razão para a necessidade de uma vida submissa à vontade de Deus. Nós temos aprendido que hoje nós temos a palavra de Deus ela é rica, através das parábolas do Senhor Jesus, através da própria vida do Senhor Jesus como exemplo em obediência a Deus, obediência ao Pai. Nós sabemos que Jesus, ele era Deus, mas a gente não se cansa de olhar a palavra de Deus e ver que Jesus, ele sempre dizia que ele tinha que cumprir a vontade do Pai. Amém, irmãos? Aleluia. Então, isso, Jesus dando exemplo, nós temos que também seguir também a mesma obediência em obedecer à palavra de Deus, em cumprir a vontade de Deus para nossas vidas, amém? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluias. O povo teve um profundo desejo de viver uma abundante santidade na presença de Deus. Houve alegria, houve festa, houve júbilo naquela ocasião, porque o povo entendeu as palavras que lhe foram ensinadas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus produz satisfação, produz vida, produz gozo, produz força espiritual. Aleluia. Neemias sabia muito bem que para conduzir o povo ao arrependimento e abandono do pecado, aleluia, e consequente a um grande avivamento, era necessário que o povo se voltasse à palavra de Deus. Então o povo tinha voltado, o povo já tinha tapado as brechas do muro de Jerusalém. É bom lembrar que Esdras chegou lá em Jerusalém, talvez primeiro do que Neemias. Esdras viu lá a ruína tão grandiosa, mas eu não sei o que aconteceu com Esdras, mas com certeza Esdras voltou, também deve ter explicado também ao rei Artaxerxes sobre a situação, mas a gente observa, com certeza, Deus levanta cada um em uma determinada atribuição, amém, irmãos? Nós, eu e você na vida, certamente nós temos uma atribuição a ser cumprida da parte de Deus. Quando for cumprida, certamente deverá entrar um outro no nosso lugar para que dê a continuidade na obra de Deus. Então a gente percebe que Neemias veio reerguer os muros, levantar o altar, mas depois vem Esdras agora para trazer um reavivamento, um avivamento espiritual no meio do povo de Jerusalém. Amém? Certamente, o povo, como ele viveu no meio de um povo idólatra, né? Porque na Babilônia haviam diversos povos que haviam sido levados também cativo também para a Babilônia. Então lá, meu irmão, a mutualidade ou a multiplicação de pessoas idólatras, né? Meu irmão, era muito grande. Agora, o povo, ele tinha que voltar para Jerusalém, mas eles tinham que ter o compromisso de adorar e obedecer às leis do Senhor. Então, era algo que seria bem difícil. Você viver no meio de povo idólatra e agora você voltar para a sua nação, para a sua origem e adorar um único Deus. Amém? Então, a gente percebe que Deus, por amor daquela nação, por amor de nós, né? Porque isso nos alcança nesse tempo. Ele levanta Esdras com esse compromisso, com essa responsabilidade, ainda levanta um rei ainda, para que o rei proporcionasse todos os aparatos, tudo aquilo que era necessário para que Esdras fosse, né, bem feliz nessa nova etapa que ele tinha como responsabilidade. Esdras, ele não foi desamparado para Jerusalém, houve um amparo, amém? Houve um amparo, houve irmãos que se ajuntaram a Esdras nessa nova atividade da parte do Senhor. Houve irmãos que se levantaram com Neemias nessa jornada de reconstrução. Amém, irmãos? Esdras e Neemias se juntaram. Amém, irmãos? Então nós vamos vendo a importância, a necessidade da unidade para que a obra do Senhor avance. Amém? Vamos ver alguns resultados da palavra de Deus quando alcança o nosso coração, quando nós permitimos ser alcançado pela palavra de Deus. Aleluia! Em primeiro lugar, ela traz um aprendizado. Amém? Traz um aprendizado muito grande.
ela nos leva ao reconhecimento das nossas fraquezas e limitações espirituais. Amém, irmão? Então, quando você é ministrado, quando você se deixa ser ministrado pela palavra de Deus, isso traz um avivamento, isso traz uma transformação, amém? Então, traz um reconhecimento, amém, irmão? Aleluias, aleluias. A gente tem a vontade de buscar mais a Deus, amém? Ter uma vida vitoriosa em sua presença, aleluias. Traz também para nós também a separação, né? A distinção entre aquilo que é santo e aquilo que é humilde, imundo. A distinção, a separação, o entendimento daquilo que é santo e daquilo que é imundo. Nós temos falado que é preciso que nós, se nós queremos ter uma vida avivada, é preciso que nós nos separemos daquilo que é impuro. Amém, irmãos? Nós temos que voltar os nossos corações às boas práticas, daquilo que é puro, daquilo que é agradável a Deus. Dentro de nós existem muitas coisas que são impuras. Amém? Nós comentamos sobre uma água, você olha a água transparente, você bota açúcar dentro da água, você mexe, ela fica clarinha, parece que a água está pura, mas quando você prova, a água está adocicada. Então, existem impurezas, assim mesmo somos nós. Então, o avivamento, o aprendizado, a dedicação em ouvir e deixar ser aplicado na palavra de Deus, isso traz transformação, isso traz com que nós tenhamos, saibamos distinguir aquilo que é santo e daquilo que é profano. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Traz também o compromisso. Aqui nós vamos ver que o povo aqui, após eles ouvirem, após eles meditarem na palavra de Deus, eles assumem compromisso em obedecer à lei do Senhor, praticar a lei do Senhor. Amém? Tem aqui, chegou um determinado momento que eles entenderam que desde quando o povo saiu do Egito, né, quando Moisés tirou o povo do Egito, então não vieram só o povo hebreu que vieram do cativeiro Egito, não foi somente o povo hebreu, vieram várias nações mescladas com o povo hebreu. E essa mesclagem, essa mistura de povos, mistura de raças, mistura de credos, isso fez também com que o povo de Deus passasse a ser um povo murmurador. E nós vimos que Deus não gosta de murmuração, Deus quer que nós tenhamos um coração grato, amém, irmãos? Então, a irmã Maria já comentou nessa última aula sobre gratidão, e o povo que vinha sendo trazido, não faltava alimento, não faltava água, não faltava nada, as vestes não se deterioravam, de dia era um sol deserto, mas tinha lá, olha, uma nuvem, não permitindo que o sol passasse e queimasse os irmãos. À noite era aquela coluna de fogo para aquecer, porque é muito frio no deserto. Então havia um cuidado de Deus, mas o povo permanecia murmurando. Amém, irmãos? Então hoje nós somos levados a ter compromisso com Deus, entendendo o que Deus tem para nós. Amém? E tem mais ainda, aqui nesse momento aqui também, o povo também assumiu o compromisso de não permitir que as suas filhas e seus filhos fossem entregues a outros povos, fosse casar. Não casassem com o povo de outras nações, porque estaria trazendo o quê? Não seria nenhum preconceito racial, não se tratava de preconceito racial, de forma alguma e nenhuma. Apenas se tratava de ter a religiosidade, de ter a obediência à palavra de Deus de forma pura, que não entrasse nada estranho no meio do povo, para que essa pureza de coração ela fosse destruída. E hoje nós precisamos também estar atento a quem as nossas filhas, os nossos filhos estão sendo entregues. Será que essas pessoas que os nossos filhos ou as nossas filhas estão sendo entregues, será que eles vão destruir a vida dos nossos filhos que até esse exato momento, estavam vivendo sobre a nossa direção, sobre a direção de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, e agora ela vai se casar com um homem, com uma mulher que não tem compromisso com Deus, e a sua vida será totalmente destruída. Então é algo que nós precisamos ter aqui. Não se tratava de preconceito racial, de forma alguma, era apenas o que? Era obediência à palavra de Deus, amém? Tem muitos que vão dizer, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, e assim entra no nosso meio as coisas que não são agradáveis, entra o profano em nosso meio. Então daqui a pouco nós perdemos a referência daquilo que é santo e daquilo que é profano. Então vamos ficar muito ligados com essas questões, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Trouxe também a lembrança do ano sabático, algo que já havia sido esquecido pelo aquele povo, amém? Aleluias. Deus havia estabelecido na lei
o ano de remissão, que cada 7 anos todas as dívidas seriam canceladas e os escravos seriam libertos. Isso havia sido esquecido no meio daquele povo. Meu Deus, não é verdade? Aleluias. Bem como o ano do descanso da terra, para que a terra descansasse e os pobres pudessem se alimentar. Amém, irmão? Aleluias. O nosso Deus é um Deus preocupado com todas as coisas, irmãos. É um Deus muito preocupado. Deus tem o melhor para mim e para você. Amém? Aleluias. Ao firmarem o concerto com o Senhor, os filhos de Israel prometeram guardar estes mandamentos do Senhor. Então, o avivamento espiritual, quando você recebe a palavra de Deus, isso traz mudança, isso traz transformação na alma do homem, na mente, traz metanoia, amém, irmãos? Que é mudança nos nossos conceitos, amém? Já não vale mais aquilo que eu penso, o que vale é aquilo que Deus pensa e manda para que eu venha exercer na minha vida, executar na minha vida. Aleluias, aleluias. Trouxe também o compromisso na manutenção do templo. Trouxe compromisso com a manutenção do templo. Preste bem atenção, irmão, com a manutenção do templo. O templo em Jerusalém era o centro da adoração e da vida religiosa para os judeus. Era no templo que eram oferecidos holocaustos, sacrifícios ao Senhor. Nos dias de Neemias, o povo firmou o propósito de entregar ao Senhor as ofertas, os dízimos e as novidades e primícias da terra. Está em Neemias 10, do 32 ao 39. Então, houve também o compromisso com a manutenção do templo. Amém? É necessário que nos dias de hoje, como é que as pessoas hoje elas vão receber da parte de Deus? Elas serão ensinadas, irmãos. Ouvir, todo mundo pode ouvir, liga uma rádio, ouve um louvor, mas você ser ministrado naquilo que você está ouvindo, ser ministrado, você ser ensinado, isso só na igreja, só no templo do Senhor. Muitos não estão dando valor devido ao templo do Senhor. Muitos não querem ter compromisso com o templo do Senhor e ir até lá, ajudar, preparar, limpar, organizar, para que possa estar recebendo novos irmãos, novas vidas, novas almas para conhecer e ser ministrado pelo Senhor, para que a sua vida haja avivamento, porque esse é o objetivo da palavra do Senhor, é trazer avivamento espiritual na minha vida e na sua vida e na vida de todo aquele que quiser ter comunhão com Deus, amém? Bendito é o nome do Senhor, aleluias, aleluias. É a palavra de Deus que converte os pecadores, é a palavra de Deus que nos santifica e nos deixa aptos a fazer a sua obra conforme a sua vontade. Amém? Nós vimos que rei Ataxerxes, tudo aquilo que ele entregava na mão do sacerdote Esdras era que fosse feito conforme a vontade do Deus dos céus, Deus de Esdras. Amém, irmãos? E aqui somos nós. Precisamos fazer todas as coisas, mas sabendo que há um princípio a sermos seguido. O nosso Deus é um Deus de princípios. Então, para Deus, não é feito de qualquer maneira, de qualquer forma, não. Tem um princípio. E o princípio é o princípio. Bendita é a palavra do Senhor. Vamos estar orando? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, mais esta noite na Tua palavra. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Que essa palavra, Deus, ela entre em nossos corações, ó Deus, e faça, Senhor Deus, a verdadeira transformação que é necessária conforme a Tua vontade, Pai querido. Por isso eu te oro, te agradecendo por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas, na vida daquele que ainda não te conhece, ao ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Está feito. Até quinta-feira no nosso Pão Diário. Amém? E próximo domingo, aleluias, culto presencial ao Senhor Deus. Culto de adoração, culto de gratidão. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Amém? A paz do Senhor. Uma boa noite e um bom descanso e até quinta-feira, se Deus quiser. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor.